antes de começar o vídeo, já vou avisando que durante a gravação, minha impressão da cidade foi de 8 para 80. Porque, como numa boa e velha novela brasileira, meu relacionamento com Brasília mudou de um jeito surpreendente. E o final vai ser uma verdadeira cereja no bolo, gente. É isso? Aproveitem! Isso sou eu em 2018 em Moscou, lá na Rússia, durante a Copa do Mundo. O governo brasileiro montou uma exibição, Brasília, da utopia à capital, apresentando uma maquete gigante da cidade para os gringos. E isso sou eu em 2026. Gente, a sensação que eu tenho é que eu fui escolhida e teletransportada dentro daquela mesmo maquete. Realmente. É um contraste absurdo. E sabe o que é curioso pra pensar? Que lá naquela Copa em 2018 na Rússia, a delegação da Brasília não trouxe samba, carnaval, praias, nada disso. Eles levaram o projeto de uma cidade planejada nos anos 60, que mais parece cenário de um filme de ficção científica distópico ou uma cidade bem soviética. Calma, daqui a pouco eu te explico, você vai entender tudinho. Gente, eu lembro de olhar naquelas fotos e pensar como os brasileiros tiveram essa ideia. Pois é exatamente isso o que a gente vai descobrir hoje. Vamos ver de perto como funciona a capital federal do nosso Brasilzão e contar por que para alguém da Rússia esse lugar lembra mais a União Soviética do que a própria Rússia hoje. Bem-vindos a Brasília! Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Olga e vocês estão no canal Olga do Brasil. Então, para começar nossa conversa, primeiramente, eu preciso ser sincera com vocês. Quando eu só cheguei, né, dei uma olhada aqui, na minha primeira impressão, na minha cabeça bateu uma coisa só. Peraí, eu tô de volta pra União Soviética? Pera, agora eu vou explicar tudo. O gênio por trás desses traços foi, é claro, Oscar Niemeyer. E o que a gente precisa lembrar é que o Niemeyer era um comunista assumidíssimo. Ele visitou a União Soviética várias vezes, era amigão do Fidel Castro, e a visão dele para a Brasília era criar uma verdadeira utopia socialista no meio do Cerrado. A ideia das superquadras residenciais era que o faxineiro e o, por exemplo, ministro morassem no mesmo bloco, sem divisão de classes. É aquela arquitetura modernista, socialista, onde o concreto é monumental e o indivíduo é minúsculo. E eu vou confessar uma coisa pra vocês, que pra mim isso até dava um certo, sabe, enjoo. Eu não tinha tanto interesse turístico pra visitar Brasília, porque mesmo eu ouvi falar muito que é uma cidade diferente de tudo que tem no Brasil, que é uma cidade com umas ideias grandes e planejada, inovadora da sua época e lá, tudo isso. Mas, por favor, eu quero que vocês me entendam agora. Eu cresci cercada desses tipos de prédios pra lá e pra cá. É uma herança soviética que carrega praticamente toda a cidade grande na Rússia e na Ucrânia e na Bielorrússia e na Cazaquistão e todos os países ex-soviéticos. E agora, falando a verdade, outra coisa, esse tipo de arquitetura e todas essas coisas que a gente associa com a União Soviética, elas não necessariamente são vistas como uma coisa positiva na Rússia, sabe? Em primeiro lugar, era uma pura ditadura, sem eleições, sem opinião, proibido se expressar, proibido isso, aquilo, tudo padronizado. Todo mundo veste a mesma coisa, mora nas mesmas casas, come a mesma coisa, todo mundo tem mesmos salários, enquanto as pessoas, todo mundo menos quem tá próximo pro governo, menos quem tá no poder, né? Então, é todo mundo, tipo, igualdade, mas nem para todo mundo. Isso ainda sem falar sobre fome, corrupção, repressão, milhões de pessoas que morreram em Sibéria, que foram mandados trabalhar lá em prisões, as artistas, músicos, diretores dos
do cinema, todo mundo era super controlado, você deveria receber permissão de cantar ou falar ou escrever no livro qualquer coisinha. Por exemplo, um dos filmes mais famosos que todo russo assistiu, não existe um russo que não assistiu esse filme, Ironia судьбы или с легким паром. É um filme, mas ele começa como um curto desenho animado que mostra que arquitetos até tentam fazer prédios, gostariam de fazer prédios diferentes, bonitos, com sacadas, com, não sei, algumas decorações, mas o governo está controlando a arquitetura, não são arquitetos. E no final, o que a gente tem, que é toda cidade igual a outra. E tem esse episódio, como as casas igual a essas estão andando numa marcha. Ele mostrou como as prédios são iguais, andando numa marcha. Aqui tem vários duplos significados, que isso não necessariamente os prédios, mas também todos nós, todas as pessoas que viveram essa época, que eles não importa interesse, não importa suas visões e ideologias, tudo deveria ser padronizado. Então, resumindo, pra mim já era demais. Vocês entenderam, né? Eu cheguei pro Brasil pra ver o Brasil tropical, pra aproveitar a arquitetura colonial bonitíssima de Ouro Preto ou piscinas naturais do João Pessoa. Isso que eu queria. Mas essa minha visão da Brasília era quase década atrás, né? Quando eu era outra pessoa. Hoje eu já visitei quantos? 13 estados do Brasil, um monte de cidades. Eu literalmente sou a própria embaixadora do Brasil. E como que eu não vou conhecer o capital? Claro que é uma parte super importante do país, sem dúvida. É uma página da história brasileira super interessante. Então, eu decidi me organizar, vir e para conhecer essa versão brasileira de arquitetura modernista, construtivista. Fiquei curiosa, organizei essa viagem, mas como foi organizar essa viagem é outro papo à parte. Porque, olha, eu levei essa viagem muito a sério. Não é uma coisa qualquer quando você compra passagens e vai. Não, Brasília, eu já sabia que ela funciona de outro jeito. Para aproveitar de verdade e fazer essa matéria completa para vocês, eu assisti vários documentários, fiz uma pesquisa real, um estudo completo. Nomes, datas, arquitetura, mapa da cidade. O planejamento passou longe do básico. Em 5 minutos eu já estava com 30 abas abertas. Olha, passagens, as mapas do plano piloto, hotel, documentários históricos, aqueles artigos na Wikipédia. Se não fosse o Opera, que patrocina esse vídeo de hoje, eu com certeza teria enlouquecido. Ele é perfeito para estudantes, profissionais digitais ou aqueles que simplesmente vivem online. Para gravar um material completo e trazer meu olhar fresco sobre a capital, antes da viagem eu fui maratonar documentários sobre a construção da cidade. Como Opera, eu abro o YouTube direito na barra lateral, aqui, com apenas um clique e sem precisar abrir abas extras. Que tornaram-se capitais com o passar do tempo. De qualquer maneira. E para otimizar meu tempo, eu uso o vídeo pop-out. Eu simplesmente clico aqui no ícone, destaco o vídeo e movo ele para qualquer lugar da minha tela, até fora da janela do navegador. Assim eu continuo assistindo o vídeo de Brasília enquanto faço minhas reservas em outras páginas. É o sonho da multitarefa. Para não me perder no meio de tanta pesquisa, eu uso as ilhas de abas. Eu grupo todo por contexto, crio uma ilha só para passagens, outra só para hotéis e uma terceira para roteiro. Dá para nomear, escolher a cor e, quando a tela fica cheia, é só recolher a ilha para deixar o navegador limpo e organizado. E na hora de bater um martelo no hotel, a tela dividida, que salve a minha vida, basta arrastar as abas e dividir a tela em até 4 partes. Eu coloco as opções de hospedagens de um lado e o mapa de Brasília do outro para comparar tudo ao mesmo tempo. É um caso de uso super real do dia a dia. Eu recomendo de verdade. Se você também quer ser mais produtivo e organizar melhor sua vida digital, baixe o Opera. Onde você está, o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixo. Mas uma coisa é essa igreja por fora e eu tenho certeza que é outra coisa por dentro. Então vamos. E gente, dá uma olhada nisso. Não sei pra vocês, mas pra mim isso é tudo menos uma igreja católica normal. Eu tenho a sensação que eu estou entrando agora numa nave espacial. A gente entra por baixo e lá... Aliás, eu já tô 3 dias na cidade e não entrei ainda, justamente para gravar minha primeira impressão, para entrar primeira vez com vocês. Ai, mosaica. E mosaica eu amo. É lindo.
O Niemeyer foi realmente genial aqui. Dá pra ver que ele queria criar alguma coisa totalmente diferente do que a gente costuma ver nas igrejas católicas ou como a gente costuma ver essas igrejas. Porque aqui, toda essa construção que está segurando o teto é um símbolo como se fosse os dedos, a palma da mão, assim, se abrindo para o céu. Um símbolo de oração e ao mesmo tempo, uau, que te leva para cima lá. E quando você presta atenção, parece que não tem teto aqui, na verdade. Daqui eu consigo ver o céu de qualquer canto, eu consigo ver nuvens passando, sol. Então, uma conexão direta com uma força enorme e imensa que está lá em cima de nós. E essa luz que entra de um jeito que você se sente minúscula, dá uma sensação muito real de presença de uma força superior, de alguma coisa que está muito além do nosso controle, sabe? E que não faz parte do nosso dia a dia. O que, parando para pensar, é exatamente a ideia de Deus, né? Uma força superior. Gente, que lugar! Ele realmente dá uma impressão muito legal. É um lugar bizarro e maravilhoso ao mesmo tempo. E estando aqui na frente do Congresso, eu fico me perguntando a qual porcentagem de vocês que estão assistindo esse vídeo agora já pisou nessa cidade, de fato. Porque eu me hospedando num hotel de tamanho médio para grande e tem só 5 quartos ocupados. Então, eu sei que Brasília não é uma cidade turística, não é um destino que todo mundo vai, tipo, eu tô de férias, vamos para Brasília. Mas eu fiquei curiosa agora, se vocês já visitaram essa cidade, qual que foi a impressão de vocês? Compartilha comigo nos comentários. Eu tô curiosa como é essa cidade vista pelos olhos dos brasileiros, de vocês. Qual que é a experiência de vocês aqui? E já como você vai estar lá embaixo, escrevendo no comentário, também procura um botão como essa imagem, esse botão, né? Like. Eu sei que todos os blogueiros falam sobre isso, mas porque é realmente muito importante para o canal, deixa like para esse vídeo, assim você vai poder apoiar meu trabalho, agradecer pelos esses conteúdos materiais que eu estou fazendo para vocês. Mas o fato é o seguinte, mesmo se você nunca colocou os pés em Brasília, vamos falar a verdade, todo brasileiro tem alguma conexão, tem alguma memória, tem alguma coisinha conectada com essa cidade. Alguns momentos importantes, alguns memes, alguns acontecimentos famosos conectados com esse lugar. Seja aquele momento icônico e engraçado do Vampeta dando cambalhotas na rampa do Planalto depois de Penta em 2002. Ou eventos políticos super marcantes, como as diretas já, as posses dos presidentes, os protestos por impeachment ou por mudanças para diferentes classes e até as manifestações do 8 de janeiro, sim, tudo passou por aqui. Toda a história e a emoção do Brasil acontecem no meio desse concreto. E para organizar esse palco gigante, o projeto deveria ser igualmente bizarro. Não poderia ser nada normal, gente. Claro, do jeito nenhum. Então, o urbanista Lúcio Costa tive essa ideia genial de criar a cidade em formato de um avião. Mas o que realmente buga o cérebro de qualquer estrangeiro aqui... Mas que estrangeiro? Qualquer brasileiro também vai bugar, com certeza. Como esses endereços misteriosos, robóticos. Eu nem sei... como que descrever isso? Você mora onde? Rua Augusta, Getúlio Vargas, alguma rua dessa, não? Eu moro em Superquadra 308D. D? Bloco D, eu já... Tá complicado esse nome, tá complicado. E esse ainda talvez tá tudo bem, porque tem outros que se chama SHN quadra 2. Ou que tal esse? Esse que é esse 115 bloco G. Não sei pra vocês, mas pra mim não parece endereço. Parece que eu tô lendo um código de algum produto no supermercado. Olha, e agora eu estou numa da Superquadra. E, por favor, dá uma olhadinha ao meu redor. Como isso parece pra você? Qual cara esse bairro tem pra você? É uma coisa inusitada, né? Uma coisa que você não encontra no Brasil facilmente. É ou não é? Mas a coisa mais curiosa é que, ao contrário de você, eu me sinto totalmente em casa. É um ambiente totalmente lógico e familiar pra mim. Eu morava exatamente desse jeito lá na Rússia. E várias outras pessoas nos países
países ex-soviéticos. Olha, uma casa, quintal, tudo aberto. Você consegue, você mora aqui, sai para brincar, vai pro próximo prédio, qualquer, aquele na frente, por exemplo, grita na janela do seu amigo: Ivan, vem brincar e traz a bola! E vocês saem, vocês jogam alguma coisa aqui, bem na frente. Ou pode ser, ou vocês só cruzam o quintal e vão pro balanço aqui. E depois a mãe aparece na janela e grita que almoço está pronto, vem! Pega, Ivan, com você, vem para almoçar. E vocês andam aqui. A gente sempre estava inventando alguns jogos para subir na árvore ou construir alguma coisa aqui, literalmente na frente do nosso prédio. Cara, tudo a mesma coisa. E é claro, na época da União Soviética não existia a ideia da propriedade privada, não. Então, ninguém tinha carro. Pouquíssima gente tinha carro. Aqui tem bastante carro elétrico em geral. Tem carro bem bom aqui em Brasília, eu encontro. Então, na época não tinha carro e todos esses quintais, todos esses espaços entre prédios eram só para crianças, para brincar. Todo mundo jogava bola de boa. E aqui acontece a mesma coisa. O que acontece agora mesmo na Rússia e nos outros países soviéticos é que a quintal vira estacionamento e pessoas brigam muito sobre isso. Tem várias petições para retirar estacionamento debaixo da minha janela e tudo mais, porque na época não planejaram estacionamentos subterrâneos. Então, embaixo desse prédio não tem nada. Aliás, eu estou ouvindo crianças brincando agora lá. Realmente, estou me teletransportando mentalmente. Eu realmente me sinto teletransportada, gente. Isso é esse prédio. Por exemplo, esse prédio. Você facilmente encontra um igual na Rússia. Até clima parecido. Esse ar seco. Literalmente, mesma coisa como foi verão na minha infância agora. Cheiros são iguais. Ou esse lugar aqui seria uma pracinha, um parquinho, não sei como vocês chamam, mas é isso. É tão familiar pra mim, eu juro pra vocês. Olha isso agora, né? Tudo. E, por exemplo, isso aqui é o quintal da minha escola na Rússia. É onde eu cresci e brinquei. Principalmente esse negócio aqui. Quantas aulas de educação física eu tinha com essa coisa. Deixa eu ver se eu lembro ainda alguma coisa. Opa! Opla! Não sei se deu certo. Costas. Ou essa parada de ônibus. Ainda existem vários desse jeito, sim, na Rússia. E famosas entradas e saídas do metrô de Brasília, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. E aqui vou botar as fotos como isso era na União Soviética. Irmãos separados de nascimento? Talvez. Ou esse prédio, não sério, mais soviético impossível. Sim, tem várias iguais nas territórias ex-soviéticas. E também agora eu totalmente entendo por que Renato Russo é exatamente da Brasília. Mas sobre música a gente vai falar um pouquinho pra frente e eu vou te explicar outra coisa curiosa. Outro ponte entre Brasília e União Soviética. Essa montanha de folhas no quintal é praticamente qualquer quintal de outono na Rússia. É muita lembrança da infância. E esse negócio aqui, igual na frente de qualquer apartamento, agora mesmo na Rússia. Eu não tô acreditando, gente. Eu tinha a mesma no meu quintal na Rússia. Que história é essa? E esses paredes cheios de furos, que essa chama Kobogó aqui em Brasília, para refrescar os prédios por dentro, você também facilmente encontra nos países ex-soviéticos. Ou isso aqui. Qual outro símbolo soviético seria melhor do que uma foguete para colocar no quintal para crianças brincarem, né, gente? Eu quero uma curta entrevista tua, posso? Pode. Como que é viver em Brasília? Como é a tua impressão, né? Eu tô aqui há 43 anos aqui, trabalhando aqui, vendo passar tudo aqui. Você já viu todos esses momentos importantes do país, né? Viu coisas, né? Do Collor de Mello pra cá, é política, é a invasão dos jovens em Brasília. Manifestação. Você acha que é interessante, legal viver em Brasília? É uma cidade para mais jovens ou para mais idosos? É mais para classe média, baixa? Não sei o que. Qual que era a impressão tua? Tranquilo, Brasília é a capital boa de se viver, é muito acolhedora.
É muito acolhedora? Muito, muito. Perfeito. Tem muito nordestino, eu sou do Nordeste, com honra, sou do Ceará e aqui Brasília me recebeu de braços abertos, agradeço muito, trabalhando e tudo. Dá oportunidades, né? Deu oportunidade para muita gente aí que quer legal. trabalhar. Sou nordestino é trabalhador. É isso sim. Obrigada, boa sorte. Que legal, é sempre bom pegar alguma entrevista de quem realmente vive na cidade há tanto tempo e tem uma visão por dentro, porque por dentro, uma coisa é ser turista aqui, mas por dentro pode ser bem diferente, né, gente? Enquanto isso, sinos da catedral e o povo correndo, tudo ao mesmo tempo acontece aqui hoje. Um sábado agitado no nosso capital. Sério, outra coisa que é bem confusa pra mim aqui é que se o Niemeyer era tão fã de comunismo, por que diabos a Brasília está desenhada exclusivamente para os carros? Isso não faz o menor sentido. As vias são enormes, tem várias faixas e num monte das vezes não tem faixa de pedestre ou calçada. Vocês podem ver agora atrás das minhas costas. Ou o tempo todo eu tô vendo como as pessoas atravessam as ruas onde eles podem, pra lá, pra cá. E o pior, se você errar uma curva de carro, vai parar no outro estado, dando volta. Não sei, eu tenho duas teorias. Número 1, os arquitetos e toda essa turma que planejou a cidade, ela não tinha acesso, não sei, matemática, sociologia, internet, né? Não tinha Google e não tinha como eles saberem que a população vai crescer, né? E que essa quantidade dos carros na época deles talvez vai precisar ser aumentada, que vai gerar trânsito. E me já falaram que tem muito trânsito aqui em Brasília, né? Acontece. E teoria número 2, não tenho certeza, né? Não posso afirmar, mas pode ser, será que rolou um belo lobby de indústria de automóveis, né? Será que tinha alguns amigos no momento que produziam muito carro e precisava vender para promover, ou pode ser gasolina, né? Alguém tinha interesses para gasolina vender. Acontece, né? Pode ser. Não sei. Porque assim, na sua cidade, todo mundo precisa comprar o carro só para ir para padaria. Acontece que isso não tem nada a ver com comunismo ou socialismo. É puro suco de capitalismo. Oscar, você sabe que nosso camarada Lenin agora mesmo está tremendo no túmulo. Propriedade privada? Como assim? Não bate. Outra coisa aconteceu comigo aqui, por exemplo, na sexta me recomendaram muito visitar Burraco do Jazz. Eu fui, aliás, gostei. Mas a questão, o que aconteceu? Lá do lado do buraco tem estacionamento. A gente chegou e já estava lotado. O cara que estava trabalhando lá falou: aqui infelizmente já tudo ocupado. Mas no outro lado, literalmente no outro lado da via, tem o estacionamento, ainda tem vagas. Vão, galera, vocês podem deixar carro lá. A gente, tá, beleza, tranquilo. Só que parecia tão perto, é só cruzar a via. Mas para chegar naquele outro estacionamento, deu por volta de 15 minutos. A gente precisava dar uma volta para chegar naquele estacionamento que era, tipo, aqui, no outro lado da via. Essa que é a realidade aqui. E depois aconteceu cereja no bolo, a gente cruzou, deixou o carro e, óbvio, tinha lá outras pessoas que fizeram a mesma coisa. E a gente saiu do carro e entendeu que não tem como voltar diretamente. Não existe faixa de pedestre lá na frente desse tal Burraco do Jazz. E pelo jeito outra galera era daqui e eles estavam cruzando direto, tá pegando mãos um outro e 1, 2, 3, vamos correr. E a gente participou dessa corrida maluca porque a galera falou que aqui é assim, não tem outro jeito para cruzar e eles já estão acostumados com isso. Faz parte da vida aqui em Brasília. Aliás, amei o Burraco do Jazz. Achei um rolê bem bacana. Não é uma coisa que eu vi fácil nas cidades do Brasil. E falando sobre isso, vocês entenderam, né? Como vocês sabem, aqui em Brasília, tudo separado por setores. Ficou doente, setor dos hospitais. Quer um hotel legal, setor dos hotéis, hoteleiro. Setor dos ministérios, setor bancário. Então, como se fosse uma cidade das gavetas. Tudo milimetricamente contado. É um controle estatal tão rígido, onde todos os seus movimentos são controlados e planejados. Para onde você vai, o que você vai fazer, como você vai passar final de semana, que eu literalmente me sinto dentro daqueles musiquinhas dos
anos 70, que minha mãe cantava na sua infância, que eles estudavam na escola, né? Mas isso significa o quê? A história nos ensina sempre que onde existe excesso de controle e as regras rígidas, nasce a rebelião. Tá vendo aquela plaquinha aqui do lado? Vamos mais perto. Ela é mais importante do que parece. Porque nos anos 80, os filhos, adolescentes dos políticos, diplomatas, vivendo aqui nessas gavetas, né? Nessas linhas retas, eles queriam alguma coisa diferente. Eles pegaram guitarras e aqui nasceu o famoso, único e diferente de toda outra música no Brasil, o rock de Brasília. E enquanto eu estou gravando isso, literalmente lá atrás das minhas costas, um cara com violão andando e cantando não sei o que é. Mas existe uma grande probabilidade que ele está cantando uma das coisas escritas pelo Renato Russo, porque sabemos, né? Brasília é o capital do rock brasileiro. E vocês sabem que eu admiro muito Renato Russo, tudo o que ele escreveu, a poesia dele, eu acho super importante para a cultura brasileira. E outras bandas também, né? A gente tem Capital Inicial e Plebe Rude. Eles surgiram aqui gritando contra o sistema, exatamente no quintal do governo. Todo esse tédio visual e essa vibe rígida criaram uma rebeldia perfeita. O país é esse. E agora tem uma coisinha bem minha pessoal que faz tempo que eu queria explicar para vocês. É aqui em Brasília eu entendi por que isso tudo acontece. Vocês conhecem como ninguém, né? Legião Urbana, Renato Russo. Mas alguns de vocês só conhecem, eu vou contar agora para quem não conhece, que ao mesmo tempo, no mesma década, anos 80, lá no outro lado do mundo, na União Soviética, existia uma banda que se chama Kino. Vocês às vezes me perguntam nos comentários, então, Kino, a banda Kino, tem a vibe tão parecida com Legião Urbana, que quando eu cheguei no Brasil e primeira vez ouvi Legião Urbana, eu pensei assim, como assim no Brasil? Esse país tropical, cheio desses samba, carnaval, frutas e praia, blá, blá, blá. Como nasceu uma música tão parecida com uma banda soviética que era sinônimo de rebeldia no momento? Porque Kino nasceu e cresceu dentro de uma pressão do governo, dentro das repressões a gente tinha no momento, era meio proibido, porque ela nasceu e cresceu entre a mesma arquitetura. E agora vendo tudo isso, eu entendi por que vocês tinham Legião Urbana. Graças a tudo isso, sabe? Não é vibe papapá, pupupu, eu tô na praia, meu escritório na praia, eu tô sempre na área. Não é essa vibe. É outra pegada. E como arquiteturas de Brasília e da ex-soviética, eles conversam como duas primas distantes. Do mesmo jeito, Legião Urbana conversa com Kino, como também os primos distantes que nunca se encontraram, porque foram criadas num ambiente muito parecido. E totalmente esqueci de mencionar, claro que uma das bandas do mesmo estilo, post-punk, soviet rock, nos nossos dias está super famosa, inclusive aqui no Brasil, já veio aqui como shows, Молчат дома. Com certeza vocês conhecem, vocês também me já perguntaram. A música deles é Malerovana Sudna, é um sucesso enorme aqui na América Latina inteira. E a mesma vibe, inspirada também naquela mesma arquitetura e naquela mesma coisa. A capa do próprio álbum tem aquele prédio do mesmo estilo, construtivismo, brutalismo, modernismo, né? Todo. E falando em liberdade de se expressar, não sei se isso estava no plano original, no plano piloto, no plano da cidade, mas hoje em dia a população de Brasília criou vários jeitos para se divertir, para expressar arte, cultura. Isso é o jeito especial nas formas diferentes. Ontem, no sábado, eu passei pela cidade e rolou tantos eventos ao mesmo tempo. E corrida, e show lá, e aqui, perto da catedral, tinha um show. Por exemplo, Eixal do Lazer. Eu acabei de conhecer, fui, mas não gravei. É um lugar bem bacana. Uma via enorme que fecha no domingo para o povo aproveitar, né? A via é nossa. A mesma vibe que acontece em São Paulo na Avenida Paulista nos domingos, ou Minhocão,
Redenção, né? O Brick da Redenção em Porto Alegre, né? No domingo. Com certeza tem outras cidades. Se na sua cidade acontece a mesma coisa, fala nos comentários. Eu gosto muito dessa tradição, porque, sabe, todo dia carro, mas no domingo a rua é nossa. Tem música, tem comida, tem artesanato, tem chorinho, tinha chorinho bem bacana também. Achei um espaço muito legal. Como se fosse, sabe, alguma coisa aposta de todo aquele concreto que a gente costuma ver nas fotos quando passa alguma coisa sobre a Brasília no jornal. E hoje é domingo e não dá pra perder feira do lado da torre. Ela não entra a torre aqui. Aquela famosíssima torre de TV de Brasília, que infelizmente está fechando para visitação faz tempão. Falam que tá fechada, sem previsão de abrir, mas tá bom, não tem problema para não subir, porque a vista em si é aqui toda legal para lá e para cá, e também falam que tem feira aqui. Vamos ver como que tá essa feira. Bastidores, esse vídeo não vai ser completo, eu não vou dizer pra vocês uma coisa. Como se chama o próprio país? Brasil. Mas, não sei se vocês sabem que o Brasil, em russo, é Brasília. Na Rússia, a gente chama o país Brasil de Brasília. Então, gravando esse vídeo, o meu cérebro tava bugando 30 vezes, porque Brasília, Brasil, Brasília. E eu não sei como esse colapso linguístico aconteceu. Mas sabe uma coisa? Existe uma expressão muito famosa que se diz que o céu é o mar de Brasília. E é mais absoluta verdade, porque como o plano original não permite arranha-céus, a cidade é tão aberta, o céu sempre tem de todo canto. Geralmente nas cidades do Brasil você precisa ir num point especial para assistir o pôr do sol, né? Quem morava em São Paulo, como Nenheu sabe, né, que tem um lugar específico, né? E aqui não, em Brasília praticamente qualquer área já você pode simplesmente parar, aproveitar, ver o pôr do sol, as cores. Daqui a pouco aqui tudo vai mudar e vai começar uma palitra enorme de azul, roxo, laranja. De fato, não sei se as pessoas de Brasília entendem que é um privilégio. E não só no Brasil, nas várias cidades na América do Sul, no mundo, esses prédios altos, eles fecham a vista e você sente falta do céu, do ar, essa respiração. Eu senti isso em São Paulo, por exemplo. E aqui você tem essa, não sei, a sensação de liberdade, né? Talvez é isso o que eu estou sentindo agora. É muito gostoso quando nada está bloqueando a sua vista. É muito bacana. Fora do tópico urgente, como sempre, essas viagens pelo Brasil e descobertas, eles levam imprevistos. Na minha cabeça, assistindo vários documentários, vídeos, materiais sobre Brasília, eu estava vindo aqui já como uma visão da cidade e já como um roteiro montado que eu inventei e continuava inventava aqui durante o primeiro, segundo dia na cidade. Mas, no final, passando o tempo aqui na cidade, tendo experiência viva, passando rolê com pessoas que moram aqui mesmo, e eu tinha a experiência maravilhosa de ter uma conversa com pessoas que moram aqui, que trabalham na área de educação e arquitetura e vivem dentro do Superquadro, me convidaram, eu vivi experiência, como que é a vida dentro do Superquadro, e a noite toda a gente só estava falando da arquitetura da cidade, das coisas como eles são peculiares aqui, tudo o que parecia tão diferente e tão até, como eu disse pra você, diferente que até não parece aconchegante, parece muito robótico. Agora, acho que eu tenho
outra impressão. Acho que a impressão mudou. E todas essas coisas confusas, como se fosse SQN e Superquadra e tudo mais, não parecem mais assim. Agora eu entendo que aqui, galera, tem só uma vida muito diferente da maioria das cidades do Brasil. Tem seu próprio vocabulário. Agora a gente já fala... Agora eu já falo de boa, né? Tesourinhos, SQN é Superquadra Norte, SQS é Superquadra Sul. A gente tem Cobogó, Pilotis. Com o tempo, você entende que aqui tem sua própria vibe, muito diferente, mas ela é legal do seu jeito. Só pra vocês entenderem, eu meio que me sinto agora daqui, porque eu já entendi a diferença entre Asa Norte e Asa Sul, é outra pegada. Vocês sabiam que tem alguns prédios dentro das Superquadras que tem até cobertura com piscina? Nem todas, mas algumas têm banheira, a maioria não. Esse chão de madeira é uma coisa maravilhosa. Pra quem nunca pisou em Brasília, só pra vocês entenderem, parece que tem vários condomínios abertos, diferentes de algum jeito, mas são parecidos. E isso junto, unindo, vira uma cidade. Uma cidade diferente de tudo que você já viu no Brasil. No fim das contas, Brasília é isso. Onde mais a gente consegue caminhar por dentro de um delírio do passado sobre como seria o nosso futuro. O plano piloto inteiro não é só um conjunto de bairros. É um monumento, uma cidade que não foi erguida só para abrigar pessoas, mas para ser uma previsão. E caminhando por aqui, fica muito claro o que não deu muito certo e o que deu muito certo. Mas a maior beleza daqui é ver que a vida real sempre escapa do roteiro. Não importa quantas linhas retas você desenhe no papel, a realidade exige um contrapeso. No meio de tanto controle milimétrico e concreto duro, essa cidade fez brotar o rock, o underground, a rebeldia, as manifestações populares. É a prova que não dá para engavetar o caos e a pulsação das pessoas. Mas quando o sol se põe, todo esse concreto sólido e frio começa a ser dominado por cores do pôr do sol. Tudo fica meio laranja, roxo, sabe? As cores vibrantes. Isso é um contraste extremamente absurdo. É uma coisa tão única, igual à própria cidade. Porque, olha, a Brasília é composta das coisas. Às vezes são apostas. É uma mistura que você não imagina encontrar em nenhum lugar, você não espera por isso. Mas no final, quando você visita a cidade, você entende que mesmo ela foi planejada de um jeito super rígido, que aqui vai ser isso e lá vai ser aquilo. Não. No final, a cidade tem seu próprio jeito, sua própria pulsação e sua própria vida. É um lugar que você não vai esquecer. Eu te garanto isso. Você acha que o plano dos arquitetos que queriam criar essa cidade, né, diferente e única, deu certo esse plano? Essa é a melhor cidade do mundo para se viver. Ponto final.